Muito boa tarde a todos. Bem-vindos novamente ao webcast da Iniciativa Probótica. Já vamos na sexta. Hoje o tema vai ser conceber com eletrónica e materiais reciclados. Vão poder ver aqui durante estes 30, 40 minutos diversos projetos, uns mais simples, outros mais complexos, também dependendo do nível de escolaridade, que vão ser apresentados por vários colegas na área. Alguns dos temas serão então a cidade inteligente, apresentado pelo professor Rui Silva, os robôs vão à escola, apresentado pela professora Cláudia Barata, criar postais eletrónicos e outros acessórios com pequenos componentes de eletrónico pelo agrupamento de escolas da Batalha, com a Miguela Fernandes, uma apresentação da Miguela Fernandes, mas será aqui a nossa Fernanda Ledesma a apresentar. Do Clubinho ao Robô Word, também pelo agrupamento de escolas de Vilela e Clube Robô do Fernando Coelho, mas também apresentado pela Fernanda Ledesma. E sem mais demoras, passo a palavra para o Rui Silva, que irá então apresentar o projeto da Cidade Inteligente. Muito boa tarde, chamo-me Rui Silva, sou professor de Informática. Neste momento encontro-me na Escola Secundária Mestre Domingos Saraiva. Antes de mais, gostava de agradecer o convite que me foi endereçado. Gostava de agradecer também todo o empenho de todos os intervenientes neste projeto. Sem eles, eu não estaria aqui. Desde já o meu agradecimento a todos os alunos da turma, a todos os colegas pelo empenho que demonstraram e um especial agradecimento ao diretor da escola, do agrupamento de escolas da Cidadela, em Cascais. Bom, este projeto que vos vou apresentar, ou vos vou falar, foi constituído por várias fases. Numa primeira fase, este projeto foi inserido então no âmbito de uma iniciativa na escola, ou melhor, no agrupamento de escolas da Cidadela. Tínhamos uma turma de um curso profissional de gestão de equipamentos informáticos. Apesar do curso não ter grande parte da programação, nós decidimos que poderíamos alargar um bocadinho os horizontes dos alunos e então podíamos, de certa forma, abrir esses horizontes e introduzindo a robótica, ou neste caso o Arduino. Então o curso era a gestão de equipamentos de informáticos. A área, os alunos, o número de alunos que foi envolvidos foram 14 alunos, entre colegas, 3 colegas que participaram neste projeto. Nós partimos de um ponto de partida, isto para vos contar, antes do projeto da cidade, que foi mais tarde construída. Nós começamos com um ponto de partida que foi intitulado Arduino em Sala de Aula. O objetivo era somente, conforme eu vos disse, alargar os conhecimentos a nível dos alunos e dar a conhecer essa mesma plataforma. Como é que nós fomos introduzindo em algumas aulas, ao longo do ano letivo, com pequenos exercícios, com conceitos de eletrónica e programação também, mesmo a nível de componentes eletrónicos, onde os conhecimentos eram básicos ou inexistentes, nós fomos sempre dando alguns exercícios sobre soldar componentes, com testes individuais de sensores, motores, etc, etc. Isso foi sendo ilustrado, foi sempre feito o levantamento ao longo do ano. Num destes dispositivos nós conseguimos ver, a nível de testes, os tais testes individuais, de sensores, a nível de material que nós fomos adquirindo, com algum custo, mas com boa vontade lá conseguimos adquirir esse mesmo material. Alguns exemplos que vos deixo aqui a nível de soldar alguns componentes eletrónicos, alguns circuitos. Utilizamos para isso algumas placas de circuito impresso, que foram bastante úteis mais tarde. A nível de alguns exercícios, destaco estes dois. Foi este carro, a nível de alguns sensores telecomandado, e um urso completamente aberto, onde colocamos 2 LEDs, onde colocamos o Arduino dentro, com um sensor, e que funcionava bastante bem, no sentido em que, se porventura passasse algum obstáculo a alguém à frente do urso, ele emitia não só um pequeno som, mas também ligava as luzes que estariam por dentro dos olhos. Isto apenas alguns conceitos introdutórios que nós fomos introduzindo logo no início. É óbvio que chegamos a um ponto e que vimos que este projeto tinha pernas para andar. Havia ideias,
Havia, inicialmente não, mas fomos adquirindo, conforme eu já vos disse, algum material. Esse material foi bastante útil, mas tínhamos que evoluir, tínhamos que pensar em algo em que a gente pudesse evoluir com os alunos. Tínhamos um objetivo, que era o dia de informática na escola, e tínhamos que apresentar algo do nosso trabalho, fruto desse mesmo trabalho. Portanto, pensámos numa cidade inteligente, pensámos em construir essa mesma cidade com esses mesmos alunos, mas com um simples objetivo. Teria que haver trabalho colaborativo. Isto é, não pensámos em trabalhos individuais, para apenas mostrarmos o trabalho que a turma estava a fazer, mas tinha que ser algo em conjunto. Então, constituímos equipas de trabalho em que cada um fez uma parte dessa mesma cidade. Aqui vos mostro algumas imagens a nível do início desse mesmo projeto, onde do lado esquerdo, a imagem do lado esquerdo, vocês têm um parque de estacionamento onde reflete o que nós encontramos no nosso dia-a-dia em qualquer centro comercial, onde nós nos dirigimos com o carro para estacionar. Se o lugar está disponível, a luz está verde. Se porventura está ocupado, a luz está vermelha. Portanto, simula um bocadinho isso com alguns sensores ultrassónicos, com alguns LEDs. A imagem do lado do meio, temos aí o início da construção. De salientar que todos os materiais, ou quase todos os materiais, são materiais reciclados. Verificamos que na primeira imagem, a imagem do meio, principalmente, que é o início, então, da nossa plataforma, nós temos aí os primeiros passos a nível de pintura, a nível de desenho dessa mesma plataforma. Do lado direito, nós temos aí um pequeno teste, aí o início da construção de os semáforos. Outra ideia era termos vários semáforos, quer para veículos, quer para peões, onde teria que haver um botão que um peão possivelmente poderia carregar e trocavam, digamos, as luzes como funciona no nosso dia-a-dia. Portanto, esse objetivo foi conseguido e começámos a pensar mais além. Faltava aqui mais qualquer coisa. Para além de um simples estacionamento, para além de um simples semáforos que ia mudando consoante a passagem dos peões. Fomos evoluindo e fomos construindo mais. Não só os semáforos, como vocês veem aqui ainda, temos mais do lado direito um pormenor do estacionamento, onde tem os LEDs e temos o sensor por baixo, portanto, o carro, quando estacionava, automaticamente o LED ficava a vermelho. Temos também outras imagens em que temos, principalmente a do meio, que reflete no dia de informática as pessoas ou os diversos alunos que puderam participar e testar essa mesma cidade, nomeadamente o estacionamento e também os semáforos. Temos ainda, num pequeno edifício, que está nessa mesma imagem, ao centro cinza, em que temos, ou simulava, um centro comercial. Esse edifício tinha dois componentes. Um deles era uma ventoinha, que fazia circular o ar. Chegando a uma determinada temperatura, a ventoinha começava a trabalhar. Digamos que, no âmbito deste curso de gestão de equipamentos, eles tinham acesso muito facilmente ao hardware. Portanto, uma simples ventoinha era algo que era fácil de adquirir, mas ligado ao Arduino e conjugado com os sensores de temperatura, essa mesma ventoinha trabalharia. Ainda nesse edifício, a própria entrada teria um sensor que automaticamente, se detectasse algo à frente, a porta desse mesmo edifício abriria. Portanto, isso a nível do edifício. De salientar que à entrada também do parque de estacionamento existia uma pequena cancela, onde essa cancela, quando algum carro se aproximasse, se fosse detectado, essa cancela automaticamente abriria, o carro passava e então começavam e baixaria, o carro dirigia-se para o seu local de estacionamento. Portanto, é óbvio que nós tínhamos um prazo, é óbvio que houve aqui um empenho enorme, isso é de salientar e nunca me canso de salientar o empenho dos alunos, isso é fundamental nisto. Mais uma vez vos digo que sem o empenho deles isto não seria possível. Empenharam-se desde um simples construção de um edifício, desde um simples semáforo, desde programar, desde construir materiais recicláveis, tudo foi fruto desses mesmos alunos. Mais uma vez, agradeço o trabalho deles. Prosseguindo, reparem que, e aqui neste diapositivo não se vê muito bem, mas nós temos aí, principalmente
na foto do lado direito temos uma pequena rotunda. E são pormenores, mas são pormenores interessantes. Tiveram a preocupação de arranjar pequenos ramos de umas árvores e enfeitar essa mesma maquete ou plataforma. Bem, então, resumindo, o que é que este projeto da cidade inteligente contém? Contém um parque de estacionamento, onde dá a indicação dos possíveis espaços de estacionamento livres ou ocupados, com recurso a LEDs, com recurso a sensores. Temos os semáforos em que são ativados, por norma, está o sinal verde para os veículos. Se porventura um peão passar e carregar no botão, automaticamente as luzes invertem-se e dá a possibilidade do peão inverter. É óbvio que aqui o tempo que nós tínhamos poderíamos evoluir mais, poderíamos colocar aqui um digital number para fazer a contagem decrescente do número de segundos. Possivelmente é algo que nós podemos evoluir mais, mas devo dizer que esta parte dos semáforos é uma das partes em que eu gosto e me divirto mais a carregar e ver as luzes a serem invertidas e a funcionar. Depois tínhamos então uma cancela de acesso ao parque, com um sensor de proximidade, um sensor ultrassónico, e em que a cancela automaticamente abriria com uma indicação de LED vermelho quando a cancela estava em baixo e um LED verde quando a cancela estava em cima. Passado algum tempo, invertiam-se e a cancela de acesso ao parque descia. Temos também uma ventilação do edifício com sensor de temperatura, chegando a uma determinada temperatura dentro do edifício, a ventoinha fazia circular então o ar. Não poderia deixar de salientar, embora sejam projetos ou pequenos exercícios, mas que deram alguma luta, permitam-me que eu utilize essa expressão, que é o carro com aqueles sensores de estacionamento, que era um carro telecomandado, bem como o urso de peluche com os diversos sensores e Arduino incorporado. Nós aqui temos a maquete na totalidade. É óbvio que há ali uma pequena, vou chamar caixa, mas um pequeno edifício que era sugestão de alguns alunos do género de uma casa de gelados, está bem? Em que não tivemos a oportunidade na altura de abrir automaticamente. Talvez a ideia inicial seria, consoante as horas do dia, irem estar aberto ou estar fechado. Automaticamente isso abriria ou fecharia. Portanto, é algo que esse projeto vai ter que evoluir, não só neste aspecto, mas também em alguns outros que nós pensamos que têm potencialidade para ser melhorado. Portanto, isto foi uma maquete que foi apresentada no dia de informática, lá na escola, em que, curioso, os pormenores das flores, das árvores, dos carrinhos, que os próprios trouxeram, mas mais engraçado foi ver os diversos alunos da escola, nos intervalos, brincarem, entre aspas, com esta maquete, pegarem nos carrinhos e circularem eles próprios pela própria maquete. É óbvio que, e isto nós ficamos bastante contentes nesse sentido, em que tudo funcionou e não houve nada digamos, que corresse menos bem. Até pelo contrário. Bom, a divulgação deste projeto, nós, para além da fase inicial, que era o Arduino em sala de aula, que nos deu bastante gozo em transmitir esses conhecimentos aos alunos, até depois ao projeto que foi sendo desenvolvido, tínhamos sempre a preocupação de fazer estes lançamentos quase semanalmente, quer na página da escola, quer em páginas próprias. Tivemos o apoio na fase final, quer de uma revista que a escola tem, no final do ano divulgamos o projeto por inteiro, mas também de um jornal local em que fizemos essa mesma divulgação, não só do projeto, mas também do lançamento ou da introdução da tecnologia dentro da sala de aula. Refiro, e eu acho que fico bastante satisfeito com o nosso trabalho, dos professores intervenientes, trazer pela primeira vez esta tecnologia ou esta plataforma para dentro da sala de aula, acho que foi bastante gratificante. Bom, evidentemente que o ponto principal, ou a cereja em cima do bolo, foi no dia de informática, quando nós divulgamos a toda a comunidade escolar para verem e experimentarem toda esta atividade. Um dos pontos onde também foi divulgado foi no blog da Ampri. E desde já agradeço a presença
da Fernanda no dia da informática que esteve presente e o nosso muito obrigado. Só para terminar, e não poderia deixar de o fazer, e poderia perfeitamente, só trouxe um exemplo, mas poderia trazer vários. Aqui está o fruto do nosso trabalho. Isto é, neste momento, se o ano passado nós estávamos no 11º ano, este ano estou no 12º, onde tenho a oportunidade de fazer uma PAP. Como vos disse, eles nunca tiveram acesso à componente eletrónica, nunca tiveram acesso a estas plataformas de Arduino, etc. É bom saber que alguns, bastantes, contra as minhas expectativas, pegaram nesta ideia, nestas atividades e construíram um próprio tema com recurso ao Arduino. Neste exemplo que nós temos aqui, é uma réplica da sala de aula que nós temos lá, em que tem vários sensores, nomeadamente o principal é à medida que a luz vai descendo, as luzes vão se ligando, entre outras. Portanto, reparem só no pormenor a nível de bricolagem e a nível de programação e os diversos sensores que foram colocados nesta PAP. Poderia trazer outras, há diversos temas bastante bons. Eu penso que será um bom desafio, e foi com certeza, estes alunos fazerem não só estas PAPs com estes temas, mas também para nós professores que nos empenhamos e nos propusemos a tal projeto. Bom, é óbvio que no final nós fizemos uma avaliação deste projeto. Não vou falar em números, não vou falar em nada disso, apenas me vou resumir a algumas frases e trouxe-vos esta frase de um aluno em que vos deixo com as palavras que eles nos deixaram. Portanto, isto reflete o sentimento que houve ao longo do ano letivo de todo o trabalho, não só da parte dos professores, como é evidente, mas também pela parte dos alunos. Portanto, isto é o reflexo do nosso trabalho. Ora, então, boa tarde. Venho, então, do Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro e trago-vos um projeto que nós fizemos na escola e que, mais uma vez, de acordo com aquilo que já ouviram, também aproveitou várias ideias dos alunos e dos professores para conseguirmos fazer um projeto que juntasse os alunos do primeiro ciclo com a aprendizagem dos alunos do ensino secundário. Portanto, tentámos juntar um projeto que juntasse esses dois ciclos, de forma a conseguirmos, então, elaborar um teatro. Então, o que é que foi feito? Foram elaborados cenários de acordo com uma história que os alunos do primeiro ciclo escreveram. Portanto, nós propusemos aos alunos do primeiro ciclo, uma turma do primeiro ciclo, que escrevesse uma história que iria dramatizar num teatro. Portanto, eles envolveram várias histórias que já conheciam, criaram a sua própria história com a professora do primeiro ciclo e depois o que aconteceu foi que os alunos do ensino secundário, do curso profissional de informática, então elaboraram alguns dos robôs que interagiam na história, comandados por tablets da plateia, por estes alunos, interagiam na história com os meninos do primeiro ciclo à medida que iam desenvolvendo o teatro. Portanto, isso foi feito, foi motivador para os meninos do primeiro ciclo, que interagiram com todas estas aplicações novas, e também para os alunos do secundário, porque foram a aulas do primeiro ciclo, envolveram-se com os colegas e, ao mesmo tempo, tiveram uma forma diferente de ser avaliados nas suas aprendizagens. O que é que aconteceu então? Envolvemos então duas turmas e construímos uma história e os robôs que iriam então interagir na história com os meninos do primeiro ciclo. Para isso, dois dos robôs construídos por dois dos alunos foi então a Carochinha e o João Ratão. Portanto, eles foram buscar uma história que tinha várias histórias colocadas lá dentro. Então, dois dos bonecos construídos foram a Carochinha e o João Ratão. Para construírem estes dois bonecos, nós usámos coisas muito simples,
com a ajuda dos professores e com as ideias também dos alunos. A maior parte das coisas compradas em lojas baratas. Usámos muitas coisas usando o EVA e também usando o feltro. Depois, o resto é tudo reciclado. Por exemplo, para fazer os sapatinhos da carochinha, portanto, temos aqui esferovite, portanto, placas de esferovite recortadas. Temos 2 bolinhas de esferovite que também foram recortadas ao meio e que fizeram os sapatinhos da carochinha. E as pernas são garrafas de plástico. Os sapatinhos, a parte da esferovite foi pintada, as garrafas de plástico foram envolvidas em EVA e em feltro. Aqui temos os sapatos e as pernas do João Ratão. Da mesma forma, foram utilizadas esferovite e bolas de esferovite, que podem se encontrar em várias lojas, e também as pernas feitas com garrafas de plástico. Depois, o corpo. O corpo, tanto da carochinha como do João Ratão, não passam de pacotes de leite colados e também eles colocados e forrados com feltro. Portanto, temos ali uma vassourinha feita com papel. Portanto, a mesma coisa no João Ratão. Portanto, usamos pacotes de leite e feltro para forrar. Tudo isto foi feito com a ajuda, claro que há pessoas que têm mais jeito. Tenho uma colega que tem imenso jeito para efetuar este tipo de bricolagem e que faz isto com alguns dos alunos que depois também vão tendo facilmente algumas ideias e umas ideias vão sempre puxando as outras e quando nós vemos os materiais que existem, depois conseguimos fazer estas coisas. Portanto, depois, a cara são 2 bolas, também 2 bolas de esferovite, que existem em qualquer loja de chinesa aqui, etc. Com tudo feito com EVA, portanto, olhos e boca também já existe feito em várias lojas. É só tudo materiais muito baratinhos. Portanto, aqui é o João Ratão a mesma coisa. Portanto, temos aqui bolinhas de esferovite, com a bola do nariz, os olhinhos. O chapéu é cartolina, portanto, depois aqui também é EVA. Portanto, tudo coisas fáceis. Portanto, tudo pintado e deu assim aqui o cabelo da carochinha, também podem ver, foi tudo recortado e feito com EVA. Portanto, e ficaram estes 2 bonequinhos. Seguidamente, precisávamos de um narrador para a história e então foi efetuado da mesma forma. Portanto, uns sapatinhos feitos com EVA, pacotes de leite para o corpo, garrafas para os braços, mais uma bola de esferovite com mais uns olhinhos e um nariz e uma boca, uma cabeleira que também se encontra em qualquer loja do chinês, um boné e o nosso narrador estava também pronto. Depois, o corpo e vida da história era um boneco de neve. Portanto, esse boneco de neve então foi feito com 2 bolas de esferovite também, com uns braços feitos também com paus e umas luvas, um cachecol e um chapéu feito em cartolina. Estas bolas de esferovite são boas para trabalhar nesta parte dos robôs porque são ocas e encontram-se em qualquer loja de bricolagem e permite-nos que nós atrás podemos recortar ou embaixo partes da esferovite e fazer como se fosse uma tampinha e conseguimos colocar lá dentro os arduinos, as coisas todas que nós queremos e fica tudo colocado dentro do robô e ele mexe-se. Depois também fizemos a nossa tartaruga, também havia uma tartaruga, havia uma lebre, já não fizemos a lebre, ficou só a história, ficou só a tartaruga, a lebre ainda não chegou. Depois de feitos os bonecos e desenvolvidos, então juntámos alguns materiais para poderem ser programados. Portanto, juntámos um Arduino, um motor para conseguirmos colocar as rodas, portanto, cabos, baterias e uma placa de Bluetooth, porque os robôs eram programados a partir do tablet, portanto, na plateia. Cada um deles tinha estas peças acopladas. Portanto, aqui temos uma imagem do aluno a construir, neste caso, a parte de baixo da tartaruga. Portanto, temos ali um prato de plástico que nós cortámos para colocar as rodas. Portanto, eles cortaram. Usámos roll-ons para fazer a ajuda das rodas. Por vezes usamos 4 rodas, outras vezes
quando não temos tanto material, usamos roll-ons para fazer a ajuda das rodas. E depois colocamos, por acaso neste caso, como se fossem umas caixas de esferovite. Portanto, com 2 plaquinhas de esferovite, colocamos debaixo dos pés dos robôs, de forma a que o Arduino e todas as peças estivessem dentro da caixa e não se vejam quando se está a olhar para o robô. Portanto, aqui está a caixa, com as partes da caixa e as coisas são todas arrumadas lá dentro. Também arranjamos como se fosse uma tampinha que abria e fechava, porque estamos sempre a precisar de testar e mudar a programação. Aqui estão os alunos já a tentar programar o robô, os vários robozinhos. Portanto, a programação é feita então dentro do programa do Arduino, portanto, programada em C. Temos aqui um exemplo de uma parte da programação feita. Depois, existe uma aplicação que se instala nos tablets e que é gratuita, ou nos telemóveis, que é o RC Motor, e que permite conectar então o tablet com o Bluetooth que liga ao Arduino e que liga aos nossos robôs. Portanto, e é a partir dele que é muito fácil, é muito intuitivo. Portanto, ele tem aqui um botão onde nós clicamos nas definições e onde ligamos e conectamos ao Bluetooth do Arduino. Assim que o Arduino está a funcionar, automaticamente o boneco fica visível na aplicação, portanto o nome normalmente que nós damos, e depois basta, este é um comando normal, como um comando qualquer de jogo, e que permite com que o robô se movimente. Depois fizemos outras peças para o teatro, dentro dos cenários. Fizemos, por exemplo, aqui uma janela, não é? Onde as crianças estavam a contar e a ver a história. Aqui já numa fase final, com os bonecos praticamente todos feitos, num dia em que fomos testar a história à escola do primeiro ciclo. E aqui já uma das vezes em que o teatro foi colocado, neste caso uma das escolas do primeiro ciclo. Portanto, aqui já estão os meninos a ensaiar a história. Portanto, aqui também, já dentro do cenário, para ensaiar o teatro todo que estávamos a fazer. Portanto, aqui também, mais uma vez, portanto, o boneco de neve já a funcionar, portanto, já com o aluno ali à janela a contar a história. Portanto, e aqui já temos então a equipa que elaborou a história. Depois está aqui um breve resumo de algumas partes do teatro que foi colocado.
Pronto, este é um pequeno excerto de um dos dias do teatro. Portanto, este projeto foi desenvolvido durante todo o ano letivo anterior, que culminou depois, então, no final do ano, com esta peça de teatro. Portanto, entretanto, houve ensaios, foram elaborados os robôs, portanto, foi programado e depois culminou com os alunos do primeiro ciclo a assistirem à peça de teatro dos colegas, e foi bastante motivante, e tanto para os alunos que desenvolveram o projeto, como para os professores, como para os alunos do primeiro ciclo, os que estavam envolvidos e as outras turmas que no final assistiram e que ficaram imensamente motivados, e que este ano também já estão a participar eles próprios noutras atividades, porque ficou logo prometido que mais turmas iriam participar. E pronto, deixo aqui também o meu e-mail, se for preciso alguma coisa, estejam ao dispor, estarei disponível para ajudar ou partilhar aquilo que entenderem. Obrigada. Sim, boa tarde a todos. Eu sou a Fernanda Ledesma e hoje venho apresentar ou representar dois colegas que não puderam estar presentes nesta sessão e que tinham projetos interessantes de concepção de alguns projetos na área da programação e robótica com elementos de eletrónica, e não quisemos deixar de apresentar o projeto deles por não poderem estar disponíveis. Um deles porque mora no Minho e a outra porque tinha reuniões a esta hora. E então confiaram em mim. Vamos ver o que é que sai aqui do projeto. Bom, o primeiro projeto é do agrupamento de escolas da Batalha, é da Miguela Fernandes, que muitos de vocês também já conhecem, e baseia-se em fazer pequenos objetos, que tanto podem ser feitos pelos pequeninos como pelos maiores, com pequenos componentes de eletrónica. E ela disponibilizou aqui uma lista no fundo é fazer circuitos elétricos ou perceber como funcionam os circuitos eletrónicos que nós costumamos trabalhar juntamente depois com as placas. Para fazer estas atividades é importante explorar alguns conceitos sobre os circuitos, identificar as componentes, conhecer o binário 0 e 1, que nós, por exemplo, nas nossas atividades da Amperi, quando é com miúdos, damos sempre o exemplo com o interruptor da luz da sala de aula, acende, apaga, acesa está on, apaga off, 0 e 1 é a mesma coisa, que é para eles perceberem que o 0 e 1 é como se fosse um botão, liga, desliga. Pronto, propõe-se a desenvolver a criatividade dos alunos, mas isso é o objetivo de todo este projeto também, o trabalho de equipa e, no fundo, desenvolver algumas atividades com as STEM. Primeiro, o postal digital, ou seja, no fundo o que nós vamos fazer é um postal, como eles já fazem muitas vezes com as professoras do primeiro ciclo, adicionando-lhe alguns componentes, como LEDs, para que fiquem com uma interatividade diferente. E nisto usamos um circuito em série, que eu vou-vos mostrar, por exemplo, quando nós fazemos nos workshops da Amperi, um circuito, se nós quisermos brincar um bocadinho com isso e com os pequenos, nós levamos sempre temos uma pilha de um relógio, exatamente igual à de um relógio, em que podemos ligar os LEDs e nós próprios estamos a fazer o circuito, mas claro, quando depois fazemos estes componentes não ficamos cá com o dedo a segurar, não convém nada mesmo segurar com o dedo, e então temos que fazer um circuito mais completo e que fique de alguma forma fixo para podermos trabalhar o resto. Mas o que está por baixo destes postais é isto, é uma pilha que liga aos LEDs e que usamos fitas e fios, como já vamos ver, para ligar os LEDs. É tão simples quanto isto. Às vezes as coisas, quando desconhecemos como funcionam, parece tudo muito complicado. Mas isto é um relógio tal e qual, uma pilha de um relógio tal e qual como os relógios dos relógios que nós usamos no pulso, quem ainda usa relógios, que está na base e depois liga alguns pequenos componentes eletrónicos, como os LEDs, que temos as cores que quisermos, que há imensas cores e que os miúdos adoram trabalhar com isto depois de perceberem. Por exemplo, nós com os LEDs, nas nossas atividades que fazemos da Amperi, antes de passarmos aos postais, porque eles têm que perceber como funcionam.
Quando nós queremos explicar os LEDs, o lado positivo e o lado negativo, mostramos sempre as duas perninhas. Isto não são nomes técnicos, são nomes para as crianças perceberem. As duas perninhas, uma é maior, a outra é mais pequena. A maior é a positiva. E então, para fazer o primeiro circuito, porque depois de todos perceberem o primeiro circuito, fazemos os circuitos que quiserem com ele. Nós associamos sempre. A perninha positiva é a maior, portanto fica sempre ao lado direito no primeiro circuito. E todos trabalhamos também para criar algum método na sala de aula. Porque ao lado direito eles também associam ao lado que escreve, ao lado que é mais forte, à mão que vai sempre primeiro, e brincamos um bocadinho com estes conceitos para eles perceberem como se faz o primeiro circuito. Depois temos umas rodinhas para eles calcularem os valores das resistências e isso, mas nós não identificamos de uma forma muito técnica o positivo e o negativo num LED aos meninos do primeiro ciclo e do segundo ciclo. Trabalhamos um bocadinho com este tipo de exemplos, mais forte, mais fraco, a perninha maior, a perninha mais curta, que é para eles perceberem como é que funciona. Então, para fazer o primeiro postal, o que é que nós temos aqui? Temos os materiais de desenho, igual como os professores fazem na sala de aula do primeiro ciclo, fazem muitas vezes postais para o dia da mãe, para o dia do pai, para a Páscoa, para o Natal, para todas as alturas já há um postal. E depois usamos então a tal pilha que eu estava a dizer, os LEDs. Nós, os professores de informática, às vezes vamos aos cabos de rede nas sobras da escola e reciclamos, tiramos o plástico por fora e usamos aqueles fios, mas quem não sabe também pode usar. Temos aqui a fita de cobre, compra-se um rolo, que é uma fita parece dourada e que faz o mesmo efeito. E depois fita cola e fita isoladora, que também usamos para fazer as linhas pretas para as pistas, em papel de cenário quando é preciso, mas neste caso também podemos usar a fita isoladora preta, que eu pus aqui as imagens para vocês perceberem melhor. E no fundo é isto que faz o circuito por trás no postal. Por exemplo, aqui tem uma fotografia do circuito por trás já com a fita isoladora por cima e temos ali que eu coloquei um círculozinho laranja para vocês verem onde está o LED, neste postal. Depois, quando o postal fecha, como já não tenho lá a mão, não é? Não pode ficar lá a mão a segurar, está a fita isoladora para fazer isso, o circuito pisca, ou seja, o LED acende. E foram criados postais para, neste caso foi sobre os direitos humanos, todos eles com um LED ou dois, com circuitos. São pequenas coisas que se podem fazer neste projeto, menos complexas, com alunos mais novos. E mesmo se os fizermos com os grandes, eles também gostam. O tema é que têm que ser outros que eles gostem mais, não é? Podemos fazer os postais na mesma, mas com outros temas não tão do Pai Natal e assim como estes que estão aqui, ou do Boneco de Neve, terão que ser uns temas mais adequados à idade deles, porque provavelmente no 7º e no 8º e se calhar até os maiores também funciona bem este tipo de atividades com outros temas mais adequados à faixa etária. Pronto, cá temos outro, neste caso foi a articulação entre TIC e educação visual, com LED ainda a piscar. Esta árvore de Natal neste postal já tem um circuito paralelo, em vez de ter só um já temos 4, vai complicando, mas os materiais são exatamente os mesmos. Como podem ver, estão lá os fiozinhos por trás do postal, mas é só isto que os postais têm, estes materiais que eu já vos mostrei. Depois, também a Miquela também fez, eu estive lá nesta altura na escola, umas pulseirinhas de napa, ou de feltro, ou de Eva, como a Cláudia há bocadinho falou, umas pulseirinhas para as meninas que também tinham um LED e umas bolsinhas que tinham um LED também com uma florzinha na frente, porque elas gostam destas coisas, nesta faixa etária, adoram estas coisas, flores, LEDs, tudo que acenda e que pisque e que tenha cor, a maior parte das crianças gosta. Pronto, as bolsinhas cá estão feitas e depois levam um LEDzinho, ou seja, além daquilo que eles já faziam naturalmente nas atividades do primeiro ciclo, o que adicionamos aqui é um bocadinho da componente eletrónica que muitos de nós dominam, outros não dominam, mas esta parte também não é complicada de se aprender, é testar uma vez e depois uma pregadeira para o dia da mãe, lá está o LED e a florzinha, que os materiais são estes, além da pilha tem a base para a pilha, que é um plástico preto, um bocadinho de plástico preto onde a pilha encaixa para fazer
E depois há outras atividades que é um bocadinho de arame, que nós usamos uns bocadinhos de arame, que são coisas que já todas as escolas têm por lá para reciclar, que podemos usar. Este é uma espécie de um bichinho que foi feito com uma garrafa de plástico também, parece uma formiga, mas não sei muito bem que bicho é que aqui temos, mas é a mesma coisa. Temos uma garrafa de plástico, uns olhinhos daqueles que se encontram nas papelarias, o LED, os arames, os cabos de rede reciclados, e no fundo é esta a base destes pequenos projetos, que para eles são grandes projetos, não é? Exato. Para eles são grandes projetos, e era isto que eu tinha para vos apresentar do projeto da Miguela. E um dia destes temos de fazer uns workshops com estas pequenas coisas para se divertirem um bocadinho a aprender a fazer componentes com postais, pulseiras. E agora vou-vos apresentar um projeto já um bocadinho mais complexo, que é do agrupamento de escolas de Vilela, em que, por acaso, até foi o primeiro agrupamento que teve robô jamperino, e que, entretanto, eles criaram um modelo da própria escola. Cá está. Pronto. E então, este projeto já é um bocadinho mais complexo, se calhar para alunos já com uma idade um bocadinho diferente, a partir do terceiro ciclo ou secundário, em que os colegas do agrupamento de escolas de Vilela começaram por criar um modelo que era o Clubino, ou melhor, eles arranjaram os materiais para fazer o Clubino, e foi desenvolvido no âmbito de uma formação de professores, vários modelos do Clubino, até que chegou a um modelo mais sofisticado, que é o robô Wood, ou robô madeira, como já vão perceber porquê. Eles desenvolveram este projeto no âmbito de um projeto Erasmus+, em que participam com outros países, com uma escola espanhola da Comunidade Valenciana. O objetivo disto era a realização de atividades específicas, tendo como suporte a robótica. Como podem ver, este robô também, o suporte dele são tampas de garrafa, um bocadinho de madeira, e depois é a imaginação a falar por si. E a programação, depois tem a parte da programação e da configuração. Os colegas da escola fizeram uma formação para professores, foi o primeiro passo, em que eram cerca de 20 professores que tinham que criar um robô utilizando apenas os materiais colocados à sua disposição, que na maioria dos casos eram materiais reciclados, mais a Arduino e algumas componentes eletrónicas. Nós temos aqui neste diapositivo as fases da montagem, que eles foram montando a parte da madeira, a parte das tampinhas das garrafas, depois a Arduino, o sensor, o sonar, o sensor de sonar ou o sensor de obstáculos, que detecta os obstáculos e que se desvia quando está programado. Porque se ele estiver lá sem estar programado não faz assim grande coisa, tem que se programar para que ele detecte os obstáculos. E no fim, a formação deu uma frotinha de clubinos, todos coloridos, e os resultados obviamente foram surpreendentes, porque esta é uma área que agora atrai bastante e que tanto professores como alunos têm estado a desenvolver competências e a descobrir imensas soluções, cada vez há mais soluções e mais desafios, e portanto é uma área que nos desafia tanto a nós como aos nossos alunos, e o projeto foi evoluindo e o resultado foi muito interessante. A partir daqui, eles prepararam, a nível de escola, também com algumas escolas na zona próxima, uma competição em que envolveram escolas próximas para programarem um robô para realizarem uma prova de obstáculos e também uma prova de segue-linhas. Mas aqui já substituíram alguns dos materiais por madeira. Por madeira porquê? Porque, no fundo, eles, como é uma escola que se situa no Val de Sousa, foi um bocadinho em homenagem à capital do móvel, por assim dizer. Foi um bocadinho a pensar na regional, no local, juntar aquilo que se aprende no global, que é a programação, os Arduinos e isso, com a aprendizagem local. E então passaram a ter algumas componentes do robô de madeira.
Também este projeto só podia resultar porque os nossos alunos agora andam todos, aqueles que começam a perceber depois o que se faz com isto, gostam muito dos clubes e, portanto, também estão ali 2 jamprinos na mesa que está ali cheia de agora já não clubino, que devia ser de clube, mas o Robowood, que já é de madeira, ou madeira, daquela madeira levezinha, que se corta nas fresas, e portanto o robô deve ter ficado muito levezinho. Mas esta é a frotinha de robôs deles na escola. Entretanto, depois da segunda fase da competição entre escolas da zona, estão a preparar-se para ir competir numa prova na Croácia, em que o robô vai ter que evoluir, ou já está a evoluir, para ter 2 sensores ultrassónicos à frente. Como sabem, os robôs para se desviar, quanto mais bem preparados estiver a nível de sensores de ultrassónicos ou de sensores de obstáculos, mais fácil é de se desviar. Eles só vêm na direção dos sensores. Se tiver 2, a área de abrangência é maior e, portanto, a probabilidade de se desviar também é um bocadinho maior. Portanto, o robô está a evoluir para ir à luta, para ir à competição à Croácia, já com 2 sensores. No fundo, era isto que tínhamos para vos mostrar hoje. Projetos, alguns mais simples, outros mais complexos, mas tudo feito com materiais, para além da Arduino e de pequenos componentes eletrónicos, tudo feito com materiais reciclados ou materiais muito acessíveis que se podem comprar, que qualquer escola pode comprar, que não são projetos que não se consigam fazer por não termos verbas para isso. Alguns são, os LEDs custam cêntimos, os restos dos materiais que quase arranjamos na escola reciclados, quem consegue, e portanto são projetos que qualquer escola pode fazer sem grande investimento. Era isto que tínhamos para fazer, não sei se alguém quer fechar a sessão, se não. Pronto, e então deixamos-vos estas 4 práticas na concepção na área da robótica, eletrónica e programação, porque no fundo os projetos juntam estas 3 áreas e voltaremos no próximo mês com outro tema, noutra webcast. Boa tarde a todos e muito obrigado por nos ouvirem.